Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo com vocês. E o meu convidado de hoje não está aqui nos estúdios, está lá na Argentina e a gente vai conversar online. É o Dr. Marcos de Noronha, psiquiatra, e ele vai falar também sobre o último livro dele, O Cérebro e as Emoções. Mas antes disso, eu vou explorar todo o conhecimento dele o máximo possível. Dr. Marcos, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado por abrir esse espaço para conversar conosco. Paulo, ao seu maior prazer. Aonde você vai, nós vamos. Então, estamos seguindo você aí na NDTV. Com muito prazer. Obrigado, obrigado. Então, eu já começo com um tema que tá em voga nesse momento, que é a famosa lei das fake news. A lei que pretende fortalecer a verdade contra a mentira. E eu já começo com uma provocação. O que é verdade? Bem legal. A gente tem agora, nós estamos vivendo o mundo da pós-verdade. Acontece algo na sociedade que é o fato e a sociedade vai fazer uma leitura ou manipular esse fato para tornar aquele fato dentro de uma verdade que eu gostaria que todos soubessem. Então, isso é algo realmente dramático, porque não é só um fenômeno brasileiro, essa modificação do fato por narrativas. Você, Paulo Alceu, permite me colocar em público, você foi um dos poucos jornalistas que, por alguma razão, não só da sua notoriedade como profissional, conseguiu ou fazer a leitura correta, porque eu imagino que alguns jornalistas não conseguiram fazer as leituras dos fatos, da quais eles são treinados a lidar. No jornalismo, você foi um dos poucos que conseguiu sair dessa influência que é a mentira, né? Que é a narrativa tentando distorcer o fato. Então, a verdade, a gente pode entrar no ramo da neurologia, da psiquiatria e falar assim, até recorrendo à filosofia, por exemplo, Platão, ele dizia que a ideia deve prevalecer. Então, você tem a ideia, tem o objeto, a matéria na tua frente, e a ideia deve prevalecer. Os filósofos, né, como temos assim, citar Aristóteles, começam a falar de materialismo no sentido da matéria que prevalece, não a ideia apenas que nós temos da matéria. Mas essa visão alternativa de que a verdade está de um lado ou do outro, ela deturpa. A verdade é algo que está ligado ao fato e a gente não tem que ter alternativa. A gente pode ter visões diferentes do mesmo fenômeno. Talvez o que mais esteja impressionando a gente é a questão política. Olha onde é que nós nos metemos agora no Brasil para essa questão política. Qual é a verdade, afinal? Não houve roubo? O ex-presidente, que é atual presidente, sabia ou não sabia? A gente pode até ter no povo, nas pessoas, ou que vestem uma determinada camisa e precisam, de alguma forma, atrelada ao time, à escolha que fizeram, prevalecer ou proteger a escolha que fizeram, acreditar que não houve roubo, isso foi tudo invenção das narrativas, das mídias anteriores que fizeram para poder derrubar o presidente. Mas então essa conexão, essa diferença entre, né, o que se pensa um lado e se pensa o outro, cria o que nós chamamos de polarização. Estou a 1000 por hora nesse tema sobre polarização, para entender como é que uma pessoa inteligente, bem formada, né, consegue, vamos dizer assim, ser enganada ou excluir o outro porque o outro pensa diferente e ele se tornou adversário. Estou escrevendo agora, é o terceiro livro, depois desse próximo aí que estamos lançando na Argentina também. Agora, de que maneira funcionaria na sua leitura nesse campo da psiquiatria, de que maneira funcionaria um organismo de controle para determinar o que é verdade e o que é mentira, o que vale como informação e o que não vale como informação? Quem é que tem esse poder de determinar isso? Isso não é uma novidade.
Inclusive, George Orwell, quando escreveu 1984, ele já previa sociedades totalitárias, ou seja, para eu ter um órgão que vai determinar o que é verdade e o que é mentira, isso acontece, China, em países que têm totalitarismo ou que já passaram por uma opressão desse tipo. Até o nazismo teve essa situação onde a verdade é aquele que está no poder e ele determina. Isso cria uma condição terrível. Se a gente for fazer isso lá em casa, né, questão doméstica, né, o pai e a mãe não ouvem os filhos e determinam o que é a versão que o filho deveria acreditar. Isso já é uma opressão, vai adoecer a criança. Vamos adoecer num totalitarismo, nessa eleição de um sistema, de um grupo de pessoas de poder que vão determinar o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Nós vamos também adoecer toda uma população, como acontece. Eu vim da China, interessante, adorei a China, um congresso que nós fizemos, um congresso mundial, o primeiro congresso mundial, e conversando com os chineses, eles são muito legais como pessoas, psiquiatras principalmente, e eles falando sobre a falta da liberdade. Conversando já com pessoas que também da China, hoje da China, Hong Kong, e eles temendo que a China fosse dominar no sistema político deles, porque o sistema político é opressor sobre essa liberdade, Nós precisamos, do ponto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, nós precisamos de liberdade. Faz parte da saúde humana termos liberdade. Agora, com abuso, se houver abuso, isso é crime. Tem que ser punido como está previsto. Crime tem que ser punido. Se eu cometer um crime via online, né, via a distância, pela web, ou se eu cometer na minha cidade, vai ter que ser punido. Porque é assim que a punição deve, com outras orientações, corrigir o comportamento humano. Mas nós vivemos, sinceramente, Celso, nós vivemos num Brasil onde, não sei se a sociedade sem lei hoje, né, ou nós vivemos onde que o crime compensa, né, foi homenageado a criminalidade, e nós vemos essa polarização. Então, a gente precisa, talvez, fazer mais matérias comentando que o homem ele é um ser bom, ele quer harmonia, ele quer, de alguma forma, respeitar o outro. Talvez a gente precisa fazer mais matérias, porque nós passamos tanta imagem ruim, tanta notícia ruim, que deixou muitas pessoas deprimidas. O que apareceu de gente em consultórios de psicólogos no nosso país, psiquiatras, devido à questão da pandemia e à questão assim da decepção, porque a verdade ou a justiça ela não ganhou dessa vez, né? Ela não prevaleceu para poder conduzir a nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento de queda na expectativa, no entusiasmo nosso de vida. Doutor Marcos, dentro do que o senhor falou agora, que eu achei fundamental e importante, a gente pode incluir aí a expansão do discurso de ódio que acaba criando essa geração mais deprimida, mais ansiosa e mais fechada dentro de si. Por que aumentou o discurso de ódio ou ele sempre esteve aí nesse grau? Acho que desse grau nem tanto, mas é uma característica da sociedade humana. Muitas vezes nós temos essa situação do ódio, o ódio levar à violência. E não tem como, né? O noticiário, todas as mídias que noticiam vão mostrar à sociedade que houve essa violência e que mostra esse ódio. E dá uma impressão que a sociedade, que nós seres humanos somos cheios de raiva, de ódio dentro de nós. Não é verdade, nós não somos assim, né? Então, o que era exceção, o que é mostrado nos jornais, acabam confundindo a gente acha que é esse ódio. Eu fiz um lançamento na Holanda do meu livro e fiz um workshop, né? um jogo com o público presente e queria saber assim, o que leva você a odiar o outro, ou aquele que pensa diferente, que fala diferente, o que leva você a ter dificuldade de contracenar com ele, de interagir com ele. E aí eu joguei 5 opções, né? Lá eu joguei a opção política, né? de um presidente, de um partido diferente, joguei a questão da religião, que é uma questão clássica, né? Você é da Umbanda, outra é do Adventista, sei lá o quê. Joguei outras opções sobre gênero e joguei também a opção sobre a guerra. Eles estavam enfrentando, foi agora no final do ano passado, eles estão enfrentando
a guerra da Ucrânia, que ainda está acontecendo. E lá eles escolheram assim, quando eu tenho uma pessoa que apoia o outro lado, né, nessa questão guerra Rússia-Ucrânia, eu tenho mais dificuldades. Então foi o que mais ressaltou lá. Em Florianópolis, no lançamento que foi feito, fiz esse jogo também, já não foi a questão política. Lula, Bolsonaro. Em outros lugares, peculiarmente, vão ter um ódio, né? Só que é um absurdo quando uma pessoa mostra todo o seu ódio por pessoas que estão odiando, né? Então, eu acho que é difícil. Se eu te provoco aqui, Lanceu, se eu te provoco aqui com agressão, com algo pejorativo em cima de você, eu vou levantar você uma emoção, que essa emoção inicialmente é para se defender, né? Esteja muito preparado. Se é um jornalista muito preparado, bem consigo mesmo, vai conseguir sobrepor essa provocação, essa reação natural, né? E conseguir conversar. Mas não, se você não for preparado, se você não tiver saúde, você vai reagir com ódio. Então, nós estamos vivendo uma sociedade adoecida. O próximo livro que estou escrevendo, também a 1000 por hora, aí, uma polarização, sintoma de doença social. Então, talvez uma forma, uma tentativa minha de contribuir como profissional da área onde estuda-se etnologia, estuda-se psicologia, a gente tenta fazer com que essas disciplinas, né, tanto a etnologia, a antropologia e a psicologia, me ajudem a comunicar com esse público, mas sem o meu ódio, sem a minha raiva, com a minha emoção resolvida. E como é que eu controlo a emoção? Uma forma de descontrolar, falando do descontrole, eu falo de controle. Quando eu perco a liberdade, quando eu sou oprimido, quando as minhas manifestações naturais, porque, veja, um tal de Konrad Lorenz, ele escreveu muito e ele é o fundador da etologia. Etologia, assim, é o evolucionismo do Darwin junto com a psicanálise do Freud. Começa assim, essa base. Então, ele estudando os gansos lá no norte da Europa, ele viu que alguns gansos faziam movimentos em seus pescoços para enfrentar o adversário, outro ganso que queria chegar próximo da namorada dele, vamos dizer assim, da esposa dele. E esse movimento de agressão, de proteção, aliás, o nome do livro chama Agressões, né, alguma coisa assim. E esse movimento é o mesmo movimento do amor, do chegar até o objeto amado do ganso, lá que é a gansa, né, para copular, para fazer amor. Então, havia uma manifestação em um animal, do reino animal, e surgiu uma discussão muito grande sobre a agressividade humana. Como a gente primeiro tem a origem da agressividade humana, que ela vai para algo de positivo. É com agressividade, muitas vezes, com muita ansiedade e agressividade, que eu escapo de uma situação que me colocou em perigo. Mas, quando essa agressividade não pode sair naturalmente, vira violência, que é o adoecimento. Então, como controlar? Eu trabalho, como meus colegas, psicólogos, psiquiatras, tentando reduzir esse descontrole. Então, muita gente faz o diagnóstico. O médico tem mania de fazer diagnóstico. Então, por exemplo, o quadro do espectro bipolar, vulgo bipolar, né, eu também chamo disso, são os quadros de descontrole emocional. Então, muitas vezes a gente acolhe, dá ouvido, né, escuta o outro, cria um ambiente de conexão. Aí nós estamos no programa aí de conexões, nós criamos uma conexão com uma outra pessoa, que no caso do meu consultório, minha equipe da terapia social, vai conectar esse paciente com um relacionamento que ele tem no seu entorno. E a gente começa aí acolhendo, fazendo diagnóstico ou medicando porque ele quer se controlar, mas ele não consegue. Da mesma forma que um alcoólico não consegue, muitas vezes, né, se controlar e recorrer ao copo, Paulo, uma pessoa que tem essa impulsividade, né, que já é descrita desde a época de Hipócrates, né, essa impulsividade, porque ele está doente, não tem os mecanismos de controle, ele precisa de ajuda. Então, muitas vezes, a medicação, estabilizadores, são medicações que controlam, ajudam ele a controlar, enquanto que a terapia vai tentando levá-lo à cura. Doutor Marcos, dentro do que o senhor estava comentando, não agora, mas anteriormente, me veio à mente o seguinte: quando o senhor falou de explorar um pouco mais
a boa notícia, explorar um pouco mais o positivo, explorar um pouco mais o bem. Porque nós não vivemos do mal, nós vivemos do bem. Mas daí eu me coloquei dentro do papel de jornalista. Quando a gente faz uma reportagem de denúncia, de acusação, de uma opinião mais dura, mais focada, a gente tem uma repercussão muito maior quando a gente expõe um lado positivo. Por que isso? Porque as pessoas têm mais prazer, e eu me lembro isso na minha época de estudante, as pessoas têm mais prazer num jornal que quando a massa sai sangue do que quando a massa sai flores. Isso é impressionante. Você vê que por nós mesmos, a gente está assistindo um jogo de futebol, quando dá briga, quando eu tenho uma tensão lá e tal, a gente fica mais atento, né? Então, a gente tem esse tropismo. Mas eu queria ressaltar um autor holandês. Ele escreveu agora um livro chamado Humanidades. Ele foi muito otimista com a participação da humanidade, tentando mostrar também que nós temos esse tropismo pelo sangue, pela violência, pela tensão, mas, ao mesmo tempo, e esses noticiários acabam dando uma má impressão para a sociedade, como eu falei, mas, assim, ele termina esse livro, ele compõe esse livro de uma forma positiva. Então, ele mostra assim, olha, o ser humano é bom, nós somos bons, altruísmo faz parte do comportamento humano. Altruísmo é aquele, não falso altruísmo, verdadeiro altruísmo, faz parte quando eu dou a minha vida para salvar do outro, eu perco o meu tempo, eu me desgasto, porque eu vou ter um prazer em ser bom, em ser bem falado. Olha, ele me ajudou, ele foi bom para mim. Muitos pais, ou muitos terapeutas, às vezes, né, muitas pessoas, às vezes, para ser bom, eles têm que contrariar, eles têm que dizer não. Assim que forma a nossa personalidade. Se a gente pegar Erickson, né, que é um outro estudioso do desenvolvimento humano, nós vamos falar assim, o bom pai é aquele que vai dar limite para a criança também, vai dar carinho. O meu saudoso Samitiba, nossa, ele escreveu Quem Ama Educa, falando sobre precisa botar limite, senão nós vamos ter uma sociedade, se a gente não dá limite para os nossos filhos, eles vão extrapolar limites da sociedade, eles vão virar pessoas que vão desprezar o outro, vão desrespeitar o outro. Então, eu acho que começa em casa esse amor que a gente dá, a gente incentiva o nosso filho, mas a gente põe limite também. Olha, gente, errar, né, roubando, errar, desprezando o outro, ou não tendo consideração por outro, isso aí é ruim. E a gente começa a saber em casa. Hoje nós vivemos na sociedade com essa questão conturbada, mas fazer o bem, a pessoa te agradecer pelo que você fez, você não precisa do agradecimento, mas isso é algo que tem um tesão, um prazer maior de você ter sido bom para o outro. Como é que vai ser lembrado esses políticos que vocês têm denunciado aí no futuro? Porque no futuro, as mesmas narrativas tentando deturpar, no futuro vai prevalecer o fato. O fato ele tem tudo para se prevalecer, se tiver liberdade. Agora, fake news, do jeito que foi criado para tirar a liberdade. Porque o povo está indignado. O povo se manifestou desde que eu confessei publicamente. O meu grupo todos somos de esquerda, mas eu revejo essa minha esquerda, essa minha posição, essa esquerda prolixa, cheia de papo, e de repente sendo conivente com crimes, com algo tão vazio, de um monte de termos vazios. Então, eu acabei votando no Bolsonaro naquela eleição e acabei acompanhando a sociedade, o público. Eu votei pelo povo. O povo votando, mas eu não estava desse lado, não. Eu estava do lado esquerdo, porque eu sempre fui do esquerdo. Aí, de repente, espera aí, esquerda é essa linha. Tem que fazer a minha culpa. Né? Será que aquele que roubou, que faça, né? Mesmo que seja político, mas que ele puder fazer a minha culpa, significa admitir o erro, pedir perdão, será que ele vai ser perdoado? Esse não seria o melhor caminho? Na Argentina, nós vivemos uma situação parecida com a do Brasil. Estou me envolvendo com os psiquiatras, com os escritores daqui. É uma situação de corrupção, uma situação de que o político não faz a meia-culpa. Qual é o seu? Qual político consegue fazer a meia-culpa? Pedir perdão para a sociedade e, a partir daí, recorrer
ou ter ou não esse perdão, mas recobrar o seu posicionamento político. Isso seria um excelente exemplo. A criança que pede desculpa, pai, menti, desculpa, pai, roubei. Né? Por que a criança que vai pedir perdão, ela vai ser, de certa forma, elevada? A gente erra, mas nós devíamos ser perdoados se nós erramos e estamos tentando nos penitenciar, nos redimir. Né? Doutor Marcos, eu vou fazer um breve intervalo, a gente terminou esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com o senhor aí na Argentina, um país que eu adoro, que eu morei por aí na década de 80. Adoro muito a Argentina, esse vinho e essa carne maravilhosa, e lamento o sofrimento que estão passando nesse momento, um país que não merece isso. E a gente volta daqui a pouco com um pouco mais do Dr. Marcos de Noronha. É rapidinho. Este é o Conexão ND aqui na Record News. Eu estou recebendo o Dr. Marcos de Noronha, psiquiatra. Ele está lá na Argentina, que pelo visto está frio por aí, Dr. Marcos? Não, o clima está ótimo. Eu peguei um clima ótimo no noroeste da Argentina. A Argentina é um país maravilhoso. Os argentinos estão ótimos. Assim, a questão política, né? Estão sofrendo horrores com a questão da inflação aqui, que é absurda, né? Já tem 100%. R$1 hoje vale 85 pesos. Então, tá bom para a gente. É hora do brasileiro vir para cá, né? Lembra Canasvieiras? Canasvieiras é uma extensão da Argentina. É verdade. Né? E na época boa dos argentinos, eles... Nossa, o que tinha de argentinos aí? A Argentina é um lugar muito bom. O noroeste eu não conhecia. É um lugar de Cafajate, lugar de produção de vinhos. É um outro mundo. Um deserto, é um vale assim, impressionante, é outra configuração geológica. Gente, vale a pena. Noroeste da Argentina e os vinhos aqui da região. Porque, de repente, quando a gente fala em Argentina, a gente fala especificamente em Buenos Aires, né? E concentra-se em Buenos Aires. Mas a Argentina é riquíssima fora daí, tem lugares maravilhosos. E uma das cidades que eu sempre recomendo visitar é Mendoza. E também lá se deliciar com o vinho de Mendoza. O vinho argentino. Né? Você sabe, Paulo Alceu, Mendoza é a primeira, mais importante produção de vinho aqui. A segunda maior produção está em Cafajate, esses vinhos de altitude, né? Lá chega a 3.000 pés, 2.000. Então, eles têm uma produção excepcional, muito boa também. Dá para concorrer com Mendoza, né? Vamos torcer que eles superem essa fase triste aí. Mas eu queria lhe perguntar, doutor Marcos, aproveitando, o que a gente percebe é que o pós-pandemia nos entregou uma situação de ansiedade avolumada, de depressão avolumada. Agora, o que se deve exatamente a isso? É especificamente a pandemia? Não, sim, a pandemia, como aconteceu nas pandemias anteriores, ela ia ter uma perda, né, uma grande perda de vidas, né, e depois ia gerar uma série de repercussão que duraria 10 anos. Nós estamos vivendo agora o pós-perdas da pandemia e uma infecção que vai perdurar por muito tempo na sociedade. Só que a repercussão, que vai ficar muito tempo na cabeça dos outros, vocês vão ver aqui na Argentina, no Brasil também, vocês vão ver pessoas que ainda não superaram o medo. Então, isso é uma estatística mundial, cerca de 30% na estatística de pessoas desenvolveram um quadro emocional no planeta, 30% a mais. E pós-pandemia, as pessoas que já tinham um quadro fóbico, já tinham uma espécie de medo não resolvido, prevalecem ainda. Você vê, dá para se ver um pouco essas pessoas que muitas vezes eles estão usando máscara, muito poucas vezes, para proteger os outros, porque estão com gripe, como isso acontece na Ásia. Aliás, vale eu confessar aqui, quando eu ia para a Ásia,
qualquer país da Ásia, eu via eles usando muito a máscara. E muitas vezes eu achava que era simplesmente uma educação. Eu quero proteger o outro da gripe que eu estou desenvolvendo, né, que eu estou sofrendo. Mas não, lá também o resquício. Muitas dessas pessoas que estão com máscara, eles estão sofrendo ainda uma espécie de medo permanente, não conseguem superar. Nós já entramos, infelizmente, em Florianópolis, num quadro muito mais grave, que é o quadro da dengue, e não seria a máscara que iria, né, proteger o outro ou se proteger com máscara de uma infecção tão grave como a dengue. Mas o Brasil, na pandemia, mostrou também polarização, mostrou diferenças. Isso prejudicou muito a sociedade. Como se diferenciou pessoas que punham máscara, quem não punha máscara, quem acreditava no vírus e quem não acreditava, foi uma confusão. E a comunicação dos médicos, das pessoas que trabalham com a saúde, já ficou também prejudicada na relação nossa com os pacientes. Porque se eu falasse alguma coisa que fosse no sentido de liberar o paciente devido à letalidade que caiu, por exemplo, da infecção viral, ou do que consiste no se proteger do vírus, eu poderia estar falando em nome da minha escolha política e não uma relação honesta. Então, nós tivemos muitos prejuízos, né? Hoje, as coisas estão se esclarecendo um pouco mais, mas na época da pandemia foi muito difícil ser enfrentado. Agora, a que grau de culpa, se tem fundamento essa minha pergunta, colocando como culpa, mas que grau de culpa, de repente, a gente poderia colocar nas redes sociais? Olha só, eu faço essa comparação. Eu vi tanto a mídia oficial, mídia forte, como redes sociais, reportando notícias agravantes. Assim, na época, nós fizemos congressos, né, online, na época, falando sobre, por exemplo, a pandemia mental, né, a morte mais causada pelo medo, né? Então, nós fizemos algumas lives e mostrava assim, a irresponsabilidade da mídia e um controle que não se tem nas redes sociais, fomentando medo na população, ao invés de acrescentar, de dar uma informação mais próxima da verdade, para que as pessoas não fossem acometidas por esse Covid mental, vamos dizer assim. Então, a grande imprensa no Brasil, não sei se até que ponto, por manipulação ou por falta de informação, acredito que não é possível, eles podiam estar bem assessorados, e a rede social, dividida, traziam informações perversas, né, que criou muito mais, desprotegeu muito mais, porque vejam as contradições. Se eu estiver bem de saúde, se a minha saúde mental estiver bem, né, eu vou estar, de certa forma, protegido. Como eu fiquei na linha de frente, desde a pandemia, eu parei 15 dias só. Nós, no Hospital da Polícia Militar, em Santa Catarina, nós tivemos acesso à vacinação. Então, tudo bem. Se eu pudesse não tomar a vacina naquela época, não tomaria, porque eu convivi com esposa, filha, tudo que com Covid comprovado, né? Fiz meus exames, não achei numa marcação que tem no sangue que eu tinha anticorpos, e como eu estava trabalhando na linha de frente, optei por tomar a vacina. Cheguei a tomar 2 vacinas contra o Covid para me proteger. Então, na época que já estava vindo a 3ª, a 4ª vacina, Paulo, já estavam diminuindo a letalidade. Então, assim, nós tínhamos mais informações, os médicos têm acesso. Nós temos um grupo de médicos que a gente se junta em chats para poder ver, assim, notificações não decorrentes do Covid, mas notificações decorrentes de um tipo de vacina ou outra. Então, chegou um momento que, criança, eu não vacinaria meu filho num determinado momento, quando a morte já estava caindo, e nós tínhamos mais notificações de eventos circulatórios, né, tromboses circulatórios, que já não eram grupo de risco, as crianças, né? Então, nesse momento, eu vi divisão em Florianópolis. Eu vi alguns pediatras falando, não, deve se vacinar, não tem nem problema, a gente sempre vacinou, como se essa vacina, no caso do Covid, fosse a mesma vacina dessas consagradas, dessas já finalizadas, né? Então, isso eu achei assim que a repercussão não foi muito boa, né? Hoje, há idosos, né? Idosos chegaram a tomar, então hoje nós não temos mais essa questão do Covid, mas os pacientes psiquiátricos, eles têm ainda um Covid mental que vai durar por muito tempo.
né? Haja terapia, haja acolhimento, haja superação das bases que fez com que a pessoa desenvolvesse aquele quadro fóbico. Aproveitando sua presença, a partir de agosto não se interna mais em manicômios, ou seja, em hospitais psiquiátricos. Uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Os manicômios que foram criados em 1903, o primeiro, se eu não me engano, foi em 1919 ou 17, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui em Florianópolis. O senhor é favorável a essa medida que foi tomada, baseada numa lei de 2001, que visava modernizar o tratamento e, na verdade, não investiram nisso e agora determinaram o fechamento. Como é que isso vai funcionar e como é que a sociedade vai receber isso? Olha só, esta notícia está sendo recebida em grande parte dos psiquiatras como uma notícia grave, como uma notícia incompreensível. Eu trabalhei, particularmente, no hospital de custódia, né, como se chama manicômio, aí na penitenciária e na Trindade, no começo da Trindade. Nós fizemos um trabalho lá de humanização, trabalho trazendo arte, trazendo acolhimento, trazendo vida para um lugar tão complicado que é o manicômio, onde a pessoa que cometeu um crime, ele não pode ser punido, né, ele é inimputável devido ao quadro psiquiátrico dele. Então, ele fica num lugar fechado e, supostamente, como um lugar de tratamento. No decorrer dos anos, eu vi que eles melhoraram muito as condições desse manicômio judiciário, né, o tal hospital de custódia em Florianópolis. Então, os psiquiatras estão se manifestando com muito temor, com muito apelo, com muito cuidado. Mas, pensando assim, qual o modelo que se utilizaram para desfazer o manicômio e vão ser direcionados aonde essas pessoas que duplamente têm esses dois problemas? Um, que é o crime, né? E o outro, que é o problema grave psiquiátrico que fez ele originar esse crime. Para onde está sendo direcionado? Então, eu confesso, Paulo Alceu, essa é uma medida que está muito mal sendo adotada agora, adotada de uma forma, parece irresponsável. Porém, deve ter alguma razão que faz com que esses pacientes sejam direcionados a um espaço de tratamento e isso precisa ser divulgado um pouco mais. Eu sei que teve alguns exemplos no país que foram aplicados desfazer o manicômio para ser tratado em outras instâncias. Mas nós, psiquiatras, que estamos mais próximos dessa política de saúde, nós estamos ainda perdidos. Eu confesso que eu estou temeroso, apreensivo, né? A gente está terminando o programa. Lamentavelmente, eu tenho já uma lista de perguntas para o próximo programa. Mas, doutor Marcos, antes de terminar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu último trabalho, O Cérebro e as Emoções. Então, nós brincamos aqui, né? Eu vou convidar, nós vamos lançar esse livro na Argentina, estamos aí finalizando a tradução, fui lá numa grande editora, Acádia, que é uma editora que está do lado da Faculdade de Medicina, em Buenos Aires, e já está fechado, vamos lançar o segundo livro que eles vão lançar agora em espanhol, que eu preparo. Agora, O Cérebro das Emoções é um livro que foi escrito de forma acessível. Paulo, eu fujo dessa linguagem prolixa, desse monte de palavras sem conseguir dizer muita coisa. Então, eu tento escrever para profissionais de saúde mental, faço uma analogia entre os rituais religiosos, que têm a sua função social, função cultural, e as psicoterapias que nós trabalhamos, que é o único recurso para curar um paciente psiquiátrico. Então, psicoterapia é o recurso para a pessoa entender a origem, a causa no seu caráter, geralmente, do quadro psiquiátrico. Muita gente preguiçosa, né, ou, de certa forma, sem conhecimento, acreditam que a medicação vai curar, não existe medicação. Então, nós precisamos valorizar a psicoterapia. E quem trabalha na anamnese, na conversa com o outro para poder fazer o diagnóstico, ou quem faz psicoterapias, ou quem trabalha com público e precisa, de alguma forma, garantir uma comunicação, vamos falar assim, professor pode blá, 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 falar, e as pessoas aproveitarem muito pouco dele, mas se ele usa na sua fala uma estratégia de comunicação, ele vai conseguir se comunicar melhor.
essa estratégia, quando eu estou falando de estratégia, eu estou falando da área emocional. Existem formas de você sensibilizar o paciente, sensibilizar o aluno, de tal forma que ele vai estar acordado e absorver praticamente a maior parte do que você comunicou. Então, esse livro é um livro acessível, está sendo lançado aqui no Brasil, né? E ele serve para profissionais de saúde que trabalham com psicoterapia, enquanto o curso de terapia social está sendo formatado e vai ser lançado em 2024 no Brasil, que é uma forma de trabalhar com grupos de pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente está lá no Hospital da Polícia Militar ou lá no consultório, atuando numa psicoterapia, é uma psicoterapia acessível, então ela é inclusiva, ela é acessível no sentido de econômico. Só que a comunicação é feita de quê? Em público. Como é que era a sociedade antes, a nossa sociedade tradicional? Era sempre coletiva. Hoje nós vivemos de uma forma mais individualizada. Então, essa sociedade mais coletiva, essa sociedade tinha uma comunicação muito funcional entre as pessoas. Quando a pessoa colocava o problema dele, as outras se identificavam. Então, esse é um pouco a base desse livro, tá? Eu estudo muito as rituais religiosos, e parte desses rituais são rituais de cura. Então, ali eu tento decifrar algumas coisas que são aberrantes, são realmente significativas, como aqueles curandeiros, né, espíritas, como o Preugolino vai estar no meu livro também, o João de Deus, né, esse que foi condenado, vai estar no meu livro também sendo estudado, o Antônio Rios e outros curandeiros, e vamos estudar também a questão de como isso serve na prática. Como a gente usa esse conhecimento da nossa emoção, que é o nosso cérebro mais antigo, né, na prática do profissional de saúde, na nossa prática. Porque emoção todos nós temos, né? Doutor Marcos, muito obrigado. Obrigado por nos ceder esse tempo, obrigado pelo bate-papo, por essas suas colocações importantes para que a gente fique refletindo e que a nossa sociedade, que, como o senhor disse, apresenta sintomas de doença, que ela consiga se superar. Obrigado, um forte abraço para o senhor e em breve que a gente volte a se rever. Eu espero muito, espero que a gente se veja pessoalmente aí, e foi um prazer imenso estar com você no teu programa, nesse papel que você faz no jornalismo, prevalecendo o jornalismo, como manda a cadeira, né? Como manda a tua disciplina. Parabéns por você, pelo papel teu e pelo seu programa. Grande abraço. Obrigado, obrigado. Outro grande e um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui nessa entrevista com o Dr. Marcos de Noronha. E terça-feira que vem eu volto com mais um Conexão ND. Beijo.